Em 586 a.C., 3 das maiores cidades do mundo antigo foram completamente destruídas no mesmo século. Jerusalém foi queimada até os fundamentos. Babilônia desapareceu da história em uma única noite. Nínive foi arrasada tão completamente que sua localização ficou perdida por 2.500 anos. Mas aqui está o que é estranho. Essas não eram cidades fracas ou primitivas. Jerusalém era considerada a cidade mais santa da terra. Babilônia controlava o maior império da história. Nínive tinha 600 mil habitantes, quando Londres tinha apenas algumas centenas. Então, por que todas foram destruídas de forma tão absoluta? Corinto, a cidade da prostituição. Corinto era construída em 2 portos, uma cidade onde o mundo inteiro se encontrava para pecar. Localizada no istmo que conecta a Grécia continental ao Peloponeso, Corinto controlava todo o tráfego entre 2 mares. Marinheiros, mercadores e viajantes de todas as nações passavam por ali. E a cidade sabia exatamente como lucrar com isso. O templo de Afrodite dominava o horizonte no topo do monte Acrocorinto. Lá dentro, 1000 prostitutas sagradas ofereciam seus serviços como parte do culto religioso. Orgias rituais que duravam dias inteiros eram consideradas atos de adoração. Paulo chegou nessa cidade e ficou chocado. Em 1 Coríntios 5:1, ele escreve sobre um homem que vivia com a própria madrasta, e a igreja local achava isso normal. Normal! As ruas de Corinto fervilhavam de prostituição. Marinheiros vinham de toda a parte do mundo mediterrâneo especificamente para isso. A cidade tinha 2 portos movimentados, e cada navio que chegava trazia mais clientes famintos por pecado. Mas o pior não era apenas a imoralidade sexual, era como isso infectou até mesmo os cristãos. Paulo teve que escrever 2 cartas inteiras para tentar limpar a igreja dessa podridão moral. A expressão agir como um coríntio virou sinônimo de prostituição em todo o Império Romano. Era uma cidade onde até mesmo os cristãos estavam dividindo a mesa da comunhão com demônios. Mas se você acha que Corinto era ruim, espere até conhecer a próxima cidade. Uma cidade onde até mesmo os comerciantes praticavam magia negra para lucrar mais. Éfeso, a capital da feitiçaria. Livros de magia valendo 50.000 moedas de prata foram queimados em praça pública. Isso equivale a 137 anos de salário de um trabalhador comum. Éfeso era a Las Vegas da feitiçaria no mundo antigo. A cidade inteira girava em torno do templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas esse templo escondia muito mais que beleza arquitetônica. Dentro dele, sacerdotisas praticavam rituais com sangue humano. Comerciantes vendiam amuletos amaldiçoados que prometiam riqueza e poder. As ruas estavam cheias de adivinhos, médiuns e necromantes oferecendo seus serviços. Paulo pregou em Éfeso por 2 anos seguidos, conforme Atos 19:10 relata. Mas o que aconteceu depois foi uma das maiores revoltas espirituais da história. As pessoas começaram a se converter e queimar publicamente seus livros de magia. Os ourives que fabricavam estatuetas de Diana entraram em pânico. Demétrio, o líder deles, incitou uma multidão gritando por 2 horas seguidas: "Grande é a Diana dos Efésios!" A cidade inteira entrou em tumulto. Éfeso era uma cidade viciada em poder sobrenatural. Cada esquina tinha um feiticeiro. Cada casa guardava amuletos diabólicos. Até mesmo cristãos novos ainda carregavam objetos de magia escondidos. Mas a próxima cidade da nossa lista conseguiu ser ainda pior. Uma cidade que começou santa e terminou como a maior traidora da história. 3. Jerusalém. Jerusalém começou como o lugar mais sagrado da terra. O templo de Salomão brilhava com ouro puro. A presença de Deus habitava ali fisicamente. Era para ser a luz das nações. Mas em Ezequiel 16:15, Deus usa uma linguagem que choca. Confiaste na tua formosura e te prostituíste por causa da tua fama, e derramaste as tuas prostituições sobre todo o que passava. Dentro do próprio templo de Deus, os sacerdotes instalaram prostitutas cultuais, mulheres que se ofereciam sexualmente
como parte dos rituais pagãos. O lugar santíssimo virou cenário de orgias religiosas. Jeremias 7:30 registra algo ainda pior. Os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Eles colocaram ídolos dentro do templo de Deus. Não ao lado, dentro. Estatuetas de deuses pagãos ficavam a metros da Arca da Aliança. Mas a traição mais brutal estava por vir. Em 2 Reis 21:6, o rei Manassés fez algo impensável. Também queimou a seu filho, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e ordenou adivinhos e encantadores. O rei de Jerusalém queimou o próprio filho como sacrifício. Na cidade de Davi, na cidade escolhida por Deus, as mulheres de Jerusalém choravam pelo deus Tamuz dentro do templo. Os homens adoravam o sol de costas para o altar de Deus. A cidade santa tinha virado o quartel-general da rebelião contra o céu. Deus teve que abandonar seu próprio templo. Ezequiel 10:10-18 descreve a cena. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa. Mas a próxima cidade da nossa lista conseguiu dividir o próprio povo de Deus. Uma cidade que criou uma religião falsa tão convincente que enganou 10 tribos inteiras. 4. Samaria, a capital da divisão e idolatria. 10 tribos de Israel simplesmente desapareceram da história por causa desta cidade. Samaria começou como uma estratégia política genial. O rei Omri comprou uma colina por 2 talentos de prata e construiu uma capital rival a Jerusalém. Mas o que ele realmente fez foi criar a primeira religião falsificada da história. Em 1 Reis 16:25, a Bíblia é direta. E fez Omri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os que foram antes dele, pior que todos os anteriores. Isso inclui reis que praticavam sacrifícios humanos. Seu filho Acabe elevou Samaria a níveis de maldade inédito. Casou com Jezabel, uma princesa sidônia que trouxe 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Samaria virou a central de operações de 2 cultos demoníacos simultâneos. Mas o pior não eram os rituais pagãos. Era como eles perverteram a própria religião de Israel. Jeroboão I havia criado bezerros de ouro em Dan e Betel, dizendo ao povo: muito te será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Samaria legitimou essa mentira. Criou uma versão light do judaísmo que mantinha alguns elementos verdadeiros misturados com paganismo total. Era mais fácil, mais conveniente, mais popular. As consequências foram devastadoras. Em 2 Reis 17:6, o veredicto final. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e transportou a Israel para a Assíria. 10 tribos inteiras foram deportadas e nunca mais voltaram. Samaria conseguiu algo que nem Sodoma havia feito: apagar tribos inteiras do mapa. Se você acredita que misturar a verdade de Deus com mentiras é perigoso, comente "Deus é único" para mostrar sua fé na verdade pura das Escrituras. Mas a cidade que vem a seguir era diferente. Não era uma capital política ou religiosa. Era uma fortaleza militar que guardava segredos tão sombrios que até uma prostituta preferiu trair sua própria gente. 5. Jericó, a fortaleza da corrupção. Uma prostituta salvou sua família inteira, traindo uma cidade fortificada. Mas por que ela fez isso? Jericó era considerada inexpugnável. Muralhas duplas de 8 metros de altura cercavam a cidade mais antiga do mundo. Mas por trás dessas muralhas aconteciam coisas que fizeram até uma prostituta como Raabe escolher o lado de Deus. Josué, de 2:1, registra que os espiões israelitas entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Mas a pergunta é: por que Raabe os ajudou? A resposta está em Josué 2:9-11. Raabe confessa: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, e o nosso coração se derreteu, e não há mais ânimo em homem algum. Raabe havia ouvido sobre o Deus de Israel e percebeu que Jericó estava condenada.
Mas havia algo mais profundo. Ela conhecia a própria cidade. Jericó era um centro